Olá, bom dia. Agora são 10 horas da manhã e o Veja Mercado desta sexta-feira, 31 de maio, já está no ar. Eu sou o Diego Gimenez e te acompanho nos próximos minutos para você ficar muito bem informada e muito bem informado sobre os principais assuntos que dominam a economia brasileira e mundial. Estamos no YouTube e no Facebook de Veja. No final da transmissão, você também pode ouvir o Veja Mercado no Spotify em formato de podcast, quando e onde você quiser. Vamos às notícias. A semana no mercado financeiro foi marcada pela publicação do IPCA 15 de maio, que é a prévia da inflação do mês. Os preços subiram menos do que o mercado projetava, mas ainda assim, outros dados macroeconômicos roubaram a cena ao longo dos dias. O resultado primário do governo em abril foi pior do que o mercado projetava. Foi registrado sim um superávit de 11 bilhões de reais nas contas do Brasil em abril, mas a projeção era de que o superávit fosse de 13 bilhões. Isso, claro, aumenta a discussão sobre a meta fiscal do Brasil em 2024. Como novo ingrediente nessa discussão, a Câmara dos Deputados aprovou a taxação de 20% das encomendas internacionais de até $50. Assunto delicado para o governo, que está dividido sobre o assunto, porque, claro, essas encomendas são de varejistas como Shein, Shopee, que caíram na graça da classe média e das classes mais baixas da sociedade brasileira. O governo teme por uma queda de popularidade com essa faixa da população. O presidente Lula já deu a entender que a medida deve ser vetada por ele quando chegar em sua mesa. Assunto para a gente discutir ao longo dos próximos dias. Além disso, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, tomou posse e deu a sua primeira entrevista coletiva na última segunda-feira. As falas foram bem recebidas pelo mercado. As ações subiram 2% no dia seguinte à coletiva de Magda Chambriard, depois dela afirmar que a empresa seguirá pagando dividendos aos acionistas, mas não deu detalhes sobre essa política. A política de preços dos combustíveis deve ser a mesma, deve seguir inalterada, e ela disse que a Petrobras precisa atender os interesses dos acionistas majoritários, o governo, e minoritários, o mercado. A semana foi cheia de assuntos importantes para a gente tratar no Veja Mercado. E nesta edição de sexta-feira eu recebo aqui no nosso programa Neuza Sanches, que é colunista de Veja. Neuza, bom dia, bem-vinda ao Veja Mercado mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Vamos em frente. Vamos nessa, Neuza. Vou começar puxando por um assunto quente, importante, que é a taxação das encomendas internacionais de até $50. É um cabo de guerra que a gente observa já há bastante tempo. As varejistas nacionais pedem essa taxação porque afirmam que há um desequilíbrio na concorrência aqui no Brasil. O governo se divide, o Ministério da Fazenda está de olho na arrecadação extra que isso pode provocar, a ala política de olho nos danos na popularidade que a taxação também pode provocar. E no meio disso tudo a Câmara aprovou. Preciso sanção presidencial, Lula disse que não deve, pelo menos, assinar essa aprovação. Como é que você está enxergando toda essa questão? É possível a gente ter algum impacto em bolsa nas varejistas? Como é que a gente observa essa divisão, esse racha entre a ala política e econômica dentro do mesmo governo? Pois esse é um ponto interessante, porque, na verdade, o presidente, por várias medidas que ele vem tomando esses últimos tempos, ele optou por seguir a ala política, né? Então ele mudou a presidência da Petrobras, ele também já indexou o salário mínimo, que está dando problema no impacto da Previdência, e isso vai impactar lá na frente também. Então você vem com medidas mais populistas, e até em função das eleições, em que claramente o presidente está mais preocupado em reaver a sua popularidade nesse momento de ano eleitoral do que, na verdade, com as contas econômicas. E isso complica bastante a vida. Nesse caso desse percentual de 20% fechado entre governo e Congresso, foi interessante porque, na verdade, a equipe econômica estava querendo um patamar maior, mas isso seria pagar um preço alto para o presidente, ou seja, taxar também as compras de uma classe um pouco menos abonada, poderia-se dizer assim. Então, na verdade, o presidente ele fica entre a cruz e a espada, mas parece que ele optou por um lado, ele optou por seguir realmente medidas mais
políticas em detrimento às medidas econômicas. E nesse sentido, é bem provável, e já foi acordado isso nos bastidores, que o presidente ele vai sancionar essa medida de taxação de 20%, ou seja, havia inicialmente a intenção de 60% de taxação, caiu para 20%, o que agradou, de certa forma, a indústria brasileira e os varejistas, porque os varejistas e a indústria brasileira reclamavam, e com razão, que você tinha uma isenção de importação desses produtos e você tinha aí os brasileiros pagando as taxações todas dos produtos à venda nesse mesmo patamar. Então, havia um descompasso aí na questão tributária em relação aos produtos internacionais e comparado com os produtos nacionais. A coisa se equilibrou um pouco, mas, de qualquer forma, o presidente ele vai ter que tomar uma decisão já acordada com o Congresso nos bastidores. Diego. Neuza, ela publica textos toda semana aqui no nosso site de Veja. Vou pedir para o João espelhar para a gente o texto dessa semana. Neuza, não vou entregar o texto inteiro aqui para o nosso telespectador. Se ele quiser ler na íntegra, é só acessar o site de Veja Negócios, está lá. Mas o assunto dessa semana da coluna da Neuza é justamente esse. Termômetro dos juros indica que algo não vai bem no governo. O mercado financeiro avalia que Lula abraçou de vez as propostas da ala política do governo com o enfraquecimento de Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele, na foto, no primeiro parágrafo, é justamente sobre isso que você trata. Os investidores passaram a antever uma economia com dificuldades extras para decolar, juros mais altos ou, no mínimo, mantidos em patamares elevados por mais tempo, inflação fora da meta e o governo sem conseguir entregar a promessa de equilíbrio fiscal. Neuza, quando a gente pensa em política monetária, quando a gente pensa em juros, no final do ano tem um episódio importante para acontecer, que é a troca na presidência do Banco Central. O presidente Lula vai indicar o novo presidente para o próximo ano e para os próximos 4. E o mercado, de alguma maneira, eu quero saber se ele entende que há riscos nessa condução da política monetária, se, por um lado, pode ter juro maior nesse ano, se, por outro, é esperada uma queda brusca já a partir do ano que vem, ou não. Queria que você falasse sobre isso, por favor. Claro. Olha, conversando com banqueiros, você tem uma visão bastante cautelosa dos banqueiros, né? Entre Faria Lima e Leblon, os banqueiros eles analisam da seguinte forma: os juros não vão cair de forma significativa, até por conta da indicação do Banco Central. O próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, vem falando sobre isso. Ele grifou no último relatório do Banco Central essa questão da cautela, né? E nesse sentido já caiu apenas 0,25%, ou seja, o que se trabalha nos bastidores no mercado financeiro é que, se por acaso cair alguma coisa na próxima reunião do Banco Central, vai ficar no patamar de 0,25 pontos percentuais. Não passará disso. O ponto é que continuaremos com uma taxa de juros das mais altas do mundo. Estamos em segundo lugar, perdendo para o México. Então, isso significa que o mercado, de uma forma geral, ele trabalha com uma cautela, puxando o breque de mão nessa queda dos juros, e não não cairá por menos de 10% ao ano. E isso ainda sacrifica um bocado a questão do crédito no mercado empresarial e industrial. Então, o real continuará ainda bastante caro para o brasileiro. Diego. Neuza, também tem uma outra notícia importante no site de Veja Negócios. Eu citei no comecinho do programa que o resultado do governo central em abril foi positivo em 11 bilhões de reais, mas as contas públicas, segundo o Banco Central, tiveram um superávit menor de 6,7 bilhões em abril, como está no site de Veja Negócios, que a gente vai espelhar agora na tela para o nosso telespectador. No acumulado em 12 meses, o setor público tem déficit de 266 bilhões, equivalente a 2,5% do PIB. Um dado interessante aqui, para a gente contextualizar, é que a dívida bruta foi ao maior patamar desde abril de 2022. Ela subiu para 76% do PIB. Matéria completa está no site de Veja Negócios. O resultado foi publicado pelo Banco Central na quarta-feira, dia 29 de maio. Em abril do ano passado,
o governo registrou 20 bilhões de reais de superávit. Neuza, sobre esse assunto, o mercado tem para si praticamente como certo que a meta não vai ser cumprida esse ano. Os economistas, analistas que passam por aqui no Veja Mercado vêm com muita descrença, só o governo acredita no cumprimento dessa meta por enquanto. Pensando mais à frente, Neuza, no equilíbrio das contas públicas do Brasil, como que isso é enxergado pelo mercado? De fato, uma chance de um superávit até o final dessa gestão é considerada improvável? E mais, isso pode afastar investimentos do nosso país também? Sim, claro, pode afastar e deve afastar, porque é muito claro para o mercado financeiro que nós não cumpriremos a meta fiscal. Isso é muito claro, até porque se trata de um governo expansionista, ou seja, o presidente Lula realmente ele acredita que gastar é investir. Embora a cada real que você gaste, você ganhe 4 pela própria fórmula do PIB, então, de qualquer forma, você tem várias questões que devem ser levadas em consideração. Você tem já uma dívida muito alta, você tem a questão do Rio Grande do Sul com a safra do arroz, que nós vamos aumentar a importação, isso tem um impacto bastante grande na importação em relação à política fiscal. Você tem a questão da própria inflação, o emprego está aumentando, as pessoas gastarão mais, isso significa algum pico de inflação mais para frente também. Então, toda essa macroeconomia, ela está ainda mostrando sinais de que devemos ter uma cautela, ou seja, estamos com uma temperatura um pouquinho mais alta e, nesse sentido, na política fiscal, complica bastante, porque, na verdade, como o presidente ele optou por seguir uma ala política, e até talvez em função das eleições que teremos hoje, ele, na verdade, a equipe econômica fica em segundo plano. E ficando em segundo plano, significa que você, lá na frente, vai ter um impacto maior na questão da política fiscal. Diego. Neuza, sobre Petrobras, Magda Chambriardi finalmente tomou posse depois de ser aprovada pelo Conselho, deu sua primeira entrevista coletiva no começo da semana e isso repercutiu bastante no mercado. Vamos lembrar aqui que a demissão de Jean Paul Prats foi mal recebida, as ações caíram bastante, a empresa chegou a perder 34 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. Mas depois dessa primeira coletiva, as ações subiram 2% ali no dia seguinte, não recuperaram todo o tombo, claro, mas é encarado isso como um respiro, como alguma dose de alívio. Eu queria saber o que você tem escutado dos gestores, dos analistas, dos banqueiros. Para pegar de contexto, tem uma matéria aqui do site de Veja Negócios que cita um relatório do BTG Pactual. Planos de nova CEO da Petrobras podem impactar retorno da empresa. Diretrizes sinalizadas por Magda Chambriardi poderiam reduzir o retorno sobre o capital investido, segundo os analistas do banco. O relatório foi publicado depois da primeira entrevista coletiva, só que ao mesmo tempo, aqui no terceiro parágrafo, apesar do diagnóstico negativo, os analistas dizem que muitas outras mensagens parecem iguais e que seguem com a recomendação de compra para os papéis. Como é que o mercado enxergou a troca na presidência da Petrobras? As coisas estão mais calmas ou são esperadas mudanças mais significativas daqui para frente? Olha, a primeira entrevista que ela deu essa semana, ela teve um posicionamento bastante cauteloso e quase que fazendo um discurso para o mercado, ou seja, quer um investimento na Petrobras para manter um crescimento, olhando sempre os investidores. Nesse sentido, é o que o mercado gostaria de ouvir. Mas, ao mesmo tempo, a mudança dela tem um significado bastante grande, ou seja, ela é alinhada ao presidente Lula, e, nesse sentido, a ala política é muito provável que, cedo ou tarde, acabe ditando alguma coisa, algumas medidas dentro da companhia. Vamos lembrar que o presidente Lula ele tentou fazer uma intervenção também política na Vale, a Vale que hoje é privatizada. Então, se ele tentou numa situação, numa grande companhia como a Vale, sendo privatizada, imagina só numa Petrobras, em que ele mudou. Lembrando também que nos últimos 8 anos tivemos 8 presidentes
da Petrobras. Ou seja, há intervenções políticas, sim, isso não pode ser deixado de lado, e é isso que o mercado tem uma expectativa nos bastidores. Não será fácil. A possibilidade de uma situação num ano eleitoral do presidente tentar segurar o preço da gasolina, fazer uma intervenção relacionada ao preço da gasolina, por exemplo, e não deixar acompanhar as ups and downs do mercado internacional, é quase que certeza. Então, o mercado, nesse sentido, ele gostou do que viu num primeiro momento, mas no médio e longo prazos, provavelmente ele já aguarda uma intervenção maior da política por parte do governo Lula. Diego. Certo, Neuza Sanches, colunista de Veja. Seus textos estão disponíveis no nosso site toda segunda-feira. É isso? Conta pra gente. Sim, toda segunda-feira eu passo a semana conversando com todo o mercado, banqueiros, empresários, para dar um bastidor do que acontece, sempre atrás de notícias também. E nesse sentido é muito bom, porque você consegue trazer coisas muito pontuais para o início da semana, para todo o mercado brasileiro. É isso, estamos sempre de olho por aqui. Telespectador que ficou curioso, o texto completo dessa semana está no site de Veja Negócios e semana que vem tem mais. Neuza, obrigado pela participação aqui no Veja Mercado. Bom final de semana para você e até a próxima. Bom final de semana também para todos. Obrigada. Valeu, até mais. E agora eu vou conversar aqui no Veja Mercado, como é de costume todo final de semana, a Juliana Machado, nossa editora, que vem falar para a gente, vem conversar com a gente sobre finanças, sobre mercado também, bolsa de valores. Ela que eu sempre falo, o pessoal já até reparou, analista CNPI, fala com propriedade sobre o assunto, sobre as empresas, sobre o momento do mercado brasileiro. Ju, começo falando sobre Ibovespa, também sobre o dólar, mas o Ibovespa especificamente engatou uma sessão ingrata nos últimos dias, de 6 sessões seguidas em queda. Teve um pequeno respiro, mas depois voltou a cair na terça-feira. E a gente tem enxergado uma aversão a risco bem grande no mercado brasileiro nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Como é que você enxergou os dados que foram publicados ao longo dos últimos dias? Tivemos IPCA 15, tivemos arrecadação do governo, tivemos também o crescimento econômico dos Estados Unidos, dentre outros dados. Você acha que eles mudaram de alguma maneira a direção para os próximos dias, as próximas semanas, ou o cenário base segue o mesmo, segue de uma versão risco maior? Olá, Diego. Olá também para o pessoal que está assistindo a gente. Sempre um prazer estar aqui, né, para poder comentar um pouco de mercados. E a gente tem aí, de fato, um mercado externo que continua pesando muito para ativos considerados mais arriscados, que é o caso dos ativos aí de mercados emergentes, como o Brasil. Então, o Brasil ele tem até um posicionamento um pouco melhor em relação aos pares aí latino-americanos e também emergentes, mas a gente é um mero espectador aí das coisas que acontecem lá fora. E a verdade é que o debate em relação a para onde vai a política monetária nos Estados Unidos, ela está aí com um pano de fundo persistente em relação à leitura dos investidores. Então, a gente continua tendo aí uma visão um pouco mais assertiva para essa aversão de risco, né, que vem aí, que os investidores vêm tomando, né, essa decisão, né, essa forma de encarar o mercado, que é como os investidores estão fazendo, e que persiste justamente porque eles estão num modo de espectador aí, né, tentando observar as falas de membros do Fed, né, do Federal Reserve, que seria o equivalente ao Banco Central nos Estados Unidos, e que tem aí dado alguns indicativos no sentido de que até há espaço para alguma flexibilização monetária, mas tudo isso vai depender de dados, da evolução dos índices de preço ao consumidor lá nos Estados Unidos. Nós temos dois que são bem importantes, o PCI, que é de gastos ao consumidor, e o CPI, que também tem média inflação ao consumidor americana. Esses dois indicadores precisam mostrar um comportamento melhor para trazer essa confiança para o mercado, de que há realmente espaço para uma flexibilização de juros e não a manutenção desses patamares lá fora onde eles estão, o maior em 2 décadas, vamos lembrar aqui, e que enquanto a gente não tiver esses indicadores mostrando realmente uma melhora mais consolidada na economia americana, né, do ponto de vista de preços, não tem espaço para os investidores continuarem tomando risco.
Vamos lembrar que os rendimentos das treasuries, né, que são aí os rendimentos do título de dívida dos Estados Unidos, estão próximos também de máximas históricas, e isso desestimula o investidor a tomar mais risco na bolsa e a tomar mais risco, né, a aceitar mais risco aí em outros mercados. Então, a gente continua com isso como pano de fundo, e, inclusive, né, a gente teve uma notícia boa do IPCA 15 aqui no Brasil. De fato, ele veio aí mostrando uma composição positiva, né, na visão dos analistas. A gente teve aí núcleos mais comportados, né, e os indicadores subjacentes, que são aqueles que integram o índice, também mostrando um comportamento benigno. Foi a visão que os investidores têm, mas isso ainda não é suficiente para a gente ter uma confiança de que a nossa política monetária também vai seguir aí um pouco mais tranquila, digamos assim, né, com uma possibilidade de mais cortes de juros. A gente está chegando no fim do processo de corte de juros aqui no Brasil e com menos espaço para fazer novos cortes diante dessa economia lá nos Estados Unidos, onde também se pratica uma política monetária apertada. E aí a gente tem de destaque, que eu acho que vale lembrar, né, Diego, para essa semana, que assim, a gente tem o feriado, né, que vai paralisar aqui o nosso mercado, mas lá fora segue de vento em popa, né? Então a gente tem aí na sexta-feira os indicadores do PCE, que é justamente o índice de gastos pessoais dos Estados Unidos. Vai ter uma medição aí no mês ao mês e no ano a ano. A gente tem esses indicadores aí com uma expectativa de que eles tenham uma pouca melhora em relação à última averiguação. Então, vai ser interessante de observar como é que vai ser o movimento desses índices aqui, porque eles certamente vão direcionar o mercado aí na sexta-feira, Diego. É isso, Jô. Todos de olho nesta sexta-feira. Os dados saem ainda nesta manhã, para a gente entender, ter algumas pistas aí sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos, dado importante que sai daqui a pouco, e por isso que o mercado está de olho nesta sexta-feira, emenda de feriado para muitos. No mercado de ações, principalmente, estão todos com os olhos voltados lá para os Estados Unidos. O volume até pode ser reduzido aqui no Brasil, mas está todo mundo de olho nos Estados Unidos. E pensando em dólar, Jô, lá no comecinho do ano, muita gente do mercado, bancos principalmente, economistas, chegaram a projetar dólar a R$ 4,40, R$ 4, e a moeda americana está ali nos 5,20, diante de uma política monetária mais restritiva, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi jogado, de fato, um balde de água fria definitivo para essas projeções? A gente não deve vê-las se concretizando tão cedo, ou você pensa diferente? Esse é um debate bem importante, né, Diego, porque o câmbio é o principal transmissor aí quando a gente fala de política monetária. Ele é um dos que mais representa, é um dos que mais traz aí o reflexo dessas perspectivas para a política monetária, além do mercado de juros, é claro, né? A gente tem um mercado de juros que é muito amplo no Brasil, inclusive maior do que a Bolsa, tá? A gente precisa lembrar sempre os investidores disso, e que é operado, né, diferentemente da Bolsa, onde você tem uma participação ali de investidores mais difusa, participantes da indústria local, pessoa física, institucionais, estrangeiros. O mercado de juros aqui no Brasil ele é muito mais operado por grandes instituições e grandes gestores, então ele canaliza muito bem, mas o mercado de câmbio também é uma forma da gente capturar bem diretamente que tipo, né, de leitura os investidores estão tendo naquele momento para a economia americana, principalmente. Afinal de contas, a gente está falando aqui da moeda, de uma das principais moedas do mundo, né, uma das mais fortes e referência global. E a verdade é que os investidores não estão convencidos de que a gente está aí no ponto da economia americana que é possível fazer uma flexibilização monetária, ou seja, os investidores ainda estão céticos, ainda estão observando o quanto de fato tem de espaço para os Estados Unidos fazerem os cortes que foram esperados aí para o ano. Vamos lembrar que no começo de 2024, a expectativa do mercado falava-se em 7 cortes de juros esse ano, né? A gente teve na virada de 2023 para 2024 uma perspectiva aí desses cortes chegarem a 7 vezes aí em 2024. Hoje a gente fala em 3, 2, né? É o que os analistas vêm observando, mais para o fim do ano, até mais ali para o período, né? Para os 3 meses, para o último trimestre do ano. Então, enquanto a gente tiver essa leitura, enquanto houver essa percepção, né, de um juro americano aí
mais elevado por mais tempo, isso pode representar aí para o Brasil, de fato, uma saída de capitais importante, porque, afinal de contas, se eu posso ganhar dinheiro na renda fixa americana, que é considerado aí o ativo mais seguro do mundo, por que eu vou tomar risco, né? Por que eu vou aceitar risco e migrar para moedas emergentes, para mercados emergentes? Não existe um estímulo para isso. Então, muito embora o dólar ele possa até vir a se enfraquecer, né, dado essa economia americana patinando, né, dependendo dos dados que vierem, embora o dólar possa se enfraquecer em relação a outras moedas globais mais fortes, franco suíço, por exemplo, em relação ao Brasil, a gente não está exatamente bem posicionado. Então, certamente, esse câmbio vai ficar num patamar aí um pouco mais próximo de 5, a gente tem a possibilidade até dele ultrapassar esses R$5, enquanto a gente não tiver uma visibilidade para essa política monetária americana ser mais flexível, de fato vir com cortes, o mercado precisa enxergar esses cortes acontecendo mais do que as expectativas e as declarações, para que de fato a gente tenha ali um câmbio se acomodando num patamar aí abaixo de R$5. Juliana Machado, editora de Veja, obrigado pelo papo, bom final de semana para você e até semana que vem. Até semana que vem, Diego, muito obrigada. E antes de encerrar o Veja Mercado de hoje, Veja Negócios foi publicada nesta sexta-feira a edição mensal da nova revista do Grupo Abril, e na capa desta edição, ela é especial como sempre e trata neste mês sobre a Embraer. Vou pedir para o Joel espelhar a capa na tela para o telespectador que nos assiste pelo YouTube e pelo Facebook. O céu não é o limite. A Embraer vive um momento único. Suas vendas de jatos estão em alta. Prepara o lançamento do carro voador eVTOL na capa de Veja Negócios e em breve estará também no mar. Uma parceria com a ThyssenKrupp para a construção de navios para a Marinha Brasileira. A Embraer está em alta não só na página inicial de Veja Negócios, mas também na Bolsa de Valores. Quando a gente pega as ações da Embraer, elas têm uma valorização, gente, de 66% somente em 2024, só nesses 5 primeiros meses do ano. Quando a gente pega o consolidado dos últimos 12 meses, a alta é ainda maior, 97%. Ou seja, a Embraer praticamente dobrou o seu valor de mercado na Bolsa Brasileira em apenas um ano. Por isso, destaque na capa de Veja Negócios deste mês. Você confere a matéria que foi escrita pela Juliana Machado e pelo Thiago Cordeiro no site, também nas bancas, por onde você quiser. Não perca, prestigie jornalismo independente para você, sobre economia e negócios. Fique por dentro de tudo. Ponto final nesta edição do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já sabe, nosso programa está no ar de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã no YouTube e no Facebook de Veja. Depois da transmissão, você também pode ouvir pelo Spotify quando e onde você quiser. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e eu te desejo aqui um bom final de semana, um bom descanso e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!